Planejamento financeiro para empresas com dívidas. Passar por momentos complicados e delicados é muito comum no empreendedorismo, mas existem alguns passos muito sólidos e profissionais para conseguir se planejar e tirar sua empresa das dívidas. Justamente por isso, vamos mostrar aqui o guia completo com dicas valiosas de sucesso que muitos negócios utilizam para gerir as dívidas de modo eficaz e sair deste problema de um jeito bem planejado e assertivo, tudo de uma maneira prática e direta ao ponto. Você quer receber dicas e informações para montar seu negócio próprio? Então se inscreva nesse canal e fique por dentro de tudo que você precisa saber para abrir sua própria empresa. Para muitos empreendedores e profissionais, o desafio de gerenciar as finanças de uma empresa pode ser algo bem complexo de trabalhar. Ainda mais quando dívidas se acumulam e a pressão aparece com estresse e vai se acumulando dia após dia. No entanto, é bem importante lembrar que, mesmo em situações difíceis, há caminhos bem assertivos para superar essas dificuldades e construir uma base sólida para o sucesso financeiro. Por isso, vamos mostrar aqui 16 dicas e estratégias de planejamento financeiro específicas para empresas com dívidas. Tudo para tentar ajudar empreendedores iniciantes e profissionais a enfrentar esse desafio com confiança, organização e determinação. Então vamos lá. 1. Trabalhe o planejamento financeiro da sua empresa. O planejamento financeiro consiste em uma posição de receitas e despesas para um determinado período. Além disso, analisa os cenários projetados e estabelece metas com base nestas informações. Em outras palavras, será ele que apontará as diretrizes para que o negócio seja rentável através de um conjunto de ações, ferramentas e controles que buscam entender, organizar e gerenciar os recursos financeiros de uma empresa para o curto, médio e longo prazo. Ou seja, o planejamento financeiro empresarial tem como objetivo principal garantir que sua empresa tenha dinheiro suficiente em caixa para ter uma vida saudável, consiga aproveitar oportunidades ou resolver possíveis emergências, e assim crescer constantemente. Então, se quiser entender melhor como montar o planejamento financeiro da sua empresa com mais detalhes, assista o vídeo completo sobre esse assunto. Para isso é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. 2. Compreenda a situação financeira atual. Um passo obrigatório é entender de forma clara a situação financeira atual do seu negócio. Isso envolve uma análise detalhada das receitas, despesas, ativos e passivos. E aqui sugerimos analisar com atenção alguns pilares, como análise de fluxo de caixa. Basicamente, o fluxo de caixa é o controle das entradas e saídas de dinheiro do caixa da empresa, ou seja, o que você recebe e o que paga em seu negócio. E para um bom controle de fluxo de caixa, é preciso garantir registros bem detalhados de ganhos e gastos, com muita atenção e organização, e monitorá-lo constantemente. Por isso, identificar os custos fixos e variáveis, além de diferenciar seus custos de despesas, é muito importante, porque é isso que o fluxo de caixa vai monitorar para ajudar a entender se a saúde financeira da empresa é boa ou não. Aqui é essencial entender quanto dinheiro de uma determinada venda entra, caso um pagamento seja feito no crédito ou parcelado. E o mesmo vale para as compras da empresa, que podem ser pagas de maneira parceladas também. Então, recomendamos muito você assistir o nosso vídeo prático sobre fluxo de caixa. Esse assunto é fundamental para conseguir sair das dívidas. Para assisti-lo é só clicar aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. Balanço patrimonial. O balanço patrimonial é um documento contábil que mostra o que uma empresa possui, ativos, e o que deve, passivos, e o que pertence aos proprietários, patrimônio líquido, em um determinado momento. Ele é essencial para entender a saúde financeira de uma empresa. Por isso, desenvolva um balanço patrimonial para entender a posição financeira da empresa em um determinado momento. Isso inclui ativos, como dinheiro, estoque, equipamentos, e passivos, dívidas, contas a pagar, conforme explicamos agora. Análise de lucratividade. Analise a lucratividade de cada produto ou serviço oferecido pela sua empresa. Dessa forma, identifique quais são os mais rentáveis e quais podem precisar de ajustes para aumentar a sua contribuição para o fluxo de caixa. Dívidas detalhadas. Liste todas as dívidas da empresa, incluindo o valor total, taxa de juros, prazos de pagamento e credores. Isso ajudará a priorizar quais dívidas precisam ser abordadas primeiro, bem como entender o tamanho real das dívidas que precisam ser trabalhadas. 3. Identifique as causas dos problemas. Para resolver problemas é fundamental identificar suas causas.
E no contexto da sua empresa, é obrigatório analisar o que ocorreu nos últimos meses ou anos para gerar as dívidas. Assim, ao diagnosticar a situação, será mais simples identificar os pontos fracos, como despesas excessivas, permitindo iniciar a resolução do problema por meio de um novo planejamento financeiro. 4. Priorize as dívidas de alto interesse. Comece eliminando ou reduzindo as dívidas com as taxas de juros mais altas, por exemplo. Essas dívidas consomem mais recursos financeiros ao longo do tempo e podem dificultar a recuperação financeira. 5. Renegocie as dívidas. Tente renegociar todas as dívidas da sua empresa. Dessa forma, entre em contato com os credores e fornecedores para negociar termos de pagamento mais favoráveis, como redução de taxas de juros, extensão de prazos de pagamento ou até mesmo um plano de pagamento escalonado. Tenha em mente que isso pode até parecer difícil de fazer, mas muitos credores preferem receber um pagamento parcial do que não receber nada. Dessa forma, muitos aceitam renegociar as dívidas. 6. Busque maneiras de aumentar a receita. Identifique oportunidades para aumentar as receitas da sua empresa. Isso pode envolver a introdução de novos produtos ou serviços, expansão para novos mercados, estratégias de marketing mais eficazes ou ajustes nos preços. No entanto, tenha muita coerência e planejamento neste momento, já que seu negócio possui dívidas para pagar. Logo, tome muito cuidado para não aumentar suas dívidas. Por isso, ter um planejamento muito bem feito aqui é fundamental e obrigatório, combinado? 7. Controle os custos e despesas. Tenha na ponta do lápis todos os custos de despesas do seu negócio, todos mesmos. Dessa forma, você entenderá de fato o que a sua empresa está gastando, bem como identificar o que pode ser cortado, mas sempre considerando em não perder a qualidade de entrega do seu negócio. 8. Defina metas. Muitas vezes empreendedores sonham alto, mas sem se planejar como chegar lá, inclusive colocando prazos bem irreais para atingir seus objetivos. Isso é um erro bem comum. Por isso, depois de analisar o contexto atual, tenha bem claro onde quer chegar. Defina objetivos e metas de acordo com a sua empresa. Seja extremamente sincero ou sincera e use a coerência como base. Por exemplo, qual o faturamento que pretende atingir? Quais os limites de custos de despesas? O quanto a empresa está disposta a realizar novos investimentos operacionais? Qual o lucro esperado ao final do período em que está sendo planejado? Enfim, defina todos os pontos de acordo com o seu negócio. Este passo é bem importante porque vai orientar os assuntos financeiros e estratégicos do seu negócio. 9. Crie uma reserva de emergência. Reserve uma parte das receitas para construir uma reserva de emergência que possa ser usada para enfrentar despesas inesperadas ou períodos de baixa receita. E aqui, ter um capital de giro é fundamental. Ter um capital de giro representa uma reserva de recursos que serão utilizados para suprir as necessidades financeiras da empresa ao longo do tempo, como investir em oportunidades ou até mesmo pagar eventuais contas ou dívidas, ou até resolver eventuais emergências da empresa. Ele é muito importante para ter uma tranquilidade financeira um pouco maior. Então, se quiser saber mais sobre o que é capital de giro e como trabalhá-lo do jeito certo, também temos um vídeo prático sobre isso. Para assistir é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. 10. Implemente um orçamento rigoroso. Desenvolva um orçamento detalhado que reflita as metas financeiras da sua empresa. Logo, acompanhe de perto o desempenho real em relação ao orçamento e faça ajustes conforme necessário para garantir o controle adequado dos gastos. Com base nas metas e objetivos traçados até aqui, esclareça qual será o seu orçamento anual para cada área ou necessidades. Considere pagamentos de contas, salários, investimento em novos equipamentos, estrutura e processos, previsão de vendas, reservas financeiras, enfim. Planeje isso mensalmente. Tenha uma visão geral do ano e defina qual será o seu orçamento anual. Isso é muito importante para que você tenha bem claro a saúde financeira da empresa ao longo do ano. Dessa forma, seu negócio possuirá um plano completo de quanto precisará faturar, quais são os seus limites de custos de despesas que precisa respeitar e quais investimentos precisa realizar. E assim você conseguirá acompanhar os resultados do seu negócio para saber se está no caminho certo ou se precisa realizar algum ajuste. É isso que é uma gestão orçamentária. É isso que um planejamento financeiro empresarial proporciona. 11. Plano de ação. Um plano de ação pode ser desenvolvido para organizar todo o processo, incluindo tudo que falamos até aqui. Em poucas palavras, utiliza-se essa ferramenta para fazer um planejamento de trabalho necessário para atingir objetivos e metas desejados, ou até para resolver um determinado problema.
Logo, é muito útil mesmo, porque aponta prazos e cronogramas, responsáveis por cada tarefa, metas e objetivos a serem atingidos, o que precisa ser feito em cada momento, enfim. De fato, o plano de ação te ajudará a organizar todas as atividades que precisam ser feitas de forma bem planejada, coerente e assertiva. Então, se quiser conhecer mais sobre o plano de ação, assista nosso vídeo que mostra como fazer um de forma prática e direto ao ponto. Se quiser assisti-lo, é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. 12. Separe finanças pessoais da empresa. Uma coisa é o caixa da empresa, outra é a carteira pessoal do empreendedor ou empreendedora. Isso precisa ficar muito claro e precisa ser feito. A saúde financeira do seu negócio não pode se misturar com a conta pessoal. Separá-los fará com que você tenha um controle maior de gestão financeira, tanto empresarial quanto pessoal. 13. Projete cenários alternativos. Muitas vezes as coisas não acontecem como esperamos. Por isso é muito importante traçar cenários alternativos ao que você projetou como ideal. Simule um cenário mais pessimista e outro mais otimista. Dessa maneira, você conseguirá se preparar ainda com o andamento do seu negócio e realizar possíveis ajustes, quando necessário. Porque quanto mais rápida, planejada e embasada for uma tomada de decisão, melhor para a empresa. 14. Monitore e aprimore. Por fim, acompanhe de perto cada momento do planejamento do pagamento das dívidas, bem como os resultados obtidos. Analise se os objetivos estão sendo alcançados e se as metas estão sendo conquistadas de acordo com o planejado. Revise sempre que possível cada parte da gestão. Isso fará com que seja possível identificar pontos de atenção, ainda realizar ajustes quando for preciso, o que ajudará muito a manter seu planejamento anual sólido, organizado, assertivo e infalível. 15. Cuidado com o empréstimo. Se uma empresa está enfrentando um grande volume de dívidas, considerar um empréstimo para liquidar todas as pendências pode ser uma opção viável. No entanto, pergunte-se primeiro por que seria mais vantajoso lidar com o pagamento do empréstimo do que com as dívidas já existentes. Tenha em mente que é possível que consiga condições mais favoráveis ao negociar pagamentos integrais e à vista, além de consolidar todas as dívidas em uma única fonte. Isso simplifica a organização e planejamento financeiro. Assim como em todas as formas de crédito, é muito importante prestar atenção às taxas de juros e aos termos de pagamento ao considerar um empréstimo. Afinal, o objetivo é resolver um problema, não criar o outro. Lembre-se que recorrer a um empréstimo é mais uma fonte de dívida. Por isso, estude e planeje muito bem como este empréstimo seria pago, caso fosse recorrer a esse cenário. Tenha muita coerência e responsabilidade nesse momento, combinado? 16. Autoanálise. Por fim, realize uma reflexão para sair das dívidas. Assim, reserve um momento para analisar como chegou a essa situação e identificar áreas que podem ser aprimoradas. A inadimplência frequentemente resulta de desafios econômicos temporários ou até estruturais. No entanto, todo esforço para recomeçar é válido, tornando essa fase de autoavaliação fundamental. Como resultado, você entenderá todos os seus pontos positivos, mas negativos também. Desse modo, conseguir se conhecer é extremamente importante para você não cometer erros por motivos emocionais. Tenha em mente que o principal pilar do empreendedorismo é o próprio ou a própria empreendedor ou empreendedora, porque será você a principal pessoa para fazer com que o seu negócio dê certo e tenha muito sucesso. E para empreender, a razão precisa ser sempre muito clara. Essas foram algumas dicas de como sair das dívidas do seu negócio. Saiba que ter dívidas em determinados momentos da sua empresa é normal, porém é muito importante entender e controlar sempre essas situações, tudo de forma planejada, organizada e responsável, tudo bem? Além disso, as dicas que falamos aqui são obrigatórias, mas não são as únicas. Então, se tiver alguma outra que não falamos, escreva nos comentários e compartilhe com a gente. E para fechar com chave de ouro, se quiser construir uma base muito sólida para trabalhar o planejamento financeiro do seu negócio, assista nosso vídeo que explica o passo a passo para sua educação financeira empreendedora. Caso queira assisti-lo, é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. E só para recapitular o que falamos aqui, trabalhe o planejamento financeiro da sua empresa, compreenda a situação financeira atual, identifique as causas dos problemas, priorize as dívidas de alto interesse, renegocie as dívidas, busque maneiras de aumentar a receita, controle os custos de despesas, defina metas, crie uma reserva de emergência, implemente um orçamento rigoroso, plano de ação, separe finanças pessoais das empresas, projete cenários alternativos, monitore e aprimore, cuidado com o empréstimo e autoanálise.
Esperamos que tenha gostado, e se quiser saber mais sobre como montar e gerenciar seu próprio negócio, acesse nosso canal aqui no YouTube, que temos vários vídeos sobre este assunto, tudo bem? E se gostou, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para ajudá-los também. Se quiser se preparar ainda mais, baixe agora o nosso e-book grátis com as 11 perguntas-chave para descobrir se está pronto para abrir um negócio próprio ou não. Vamos deixar o link de download aqui na descrição desse vídeo, combinado? E não deixe de se inscrever nesse canal e ficar por dentro de todas as nossas novidades de como montar e gerenciar seu próprio negócio. E se puder, já deixe seu like para ajudar esse canal. Um abraço e até a próxima.